Fala, traders! Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer poder me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Bonetti, eu sou desenvolvedor aqui do indicador do trader de pai para filho. Essa é o nosso vídeo de inauguração, um vídeo de apresentação, né? A gente está chegando agora no YouTube, no Instagram, com o nosso site também. Eu vim aqui para poder ajudar vocês a entrar nesse mercado de operações, né? Compra e venda de mini índice, de mini dólar, e ter uma forma mais prática e mais, digamos assim, uma forma mais tranquila de operar, tá? Qual é a nossa ideia? O nosso foco principal não é um indicador voltado para aquela pessoa que fica o dia inteiro operando. Tu pode usar o nosso indicador nesse sentido? Pode, mas não é o nosso foco, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho, eu não dependo do trade para viver, eu utilizo o trade como uma renda extra, tá? Essa é a minha ideia. Então, normalmente eu opero ali no horário do almoço, que é um horário, no meu caso, é o único horário que eu tenho mais tranquilo. Então, assim, depois de muito tempo, muitos anos operando, sempre em Forex, por causa do meu horário de trabalho, eu sempre operava na madrugada, de noite, então era bem complicado operar com o mercado de fora, né? Então, a minha ideia era sempre voltar a operar na B3, só que como eu trabalho, é complicado para mim. Então, eu desenvolvi um operacional aonde eu fui obrigado a ficar mais tranquilo e não dar tanto valor para as operações. E é isso que fez a virada de chave para mim. Antes eu ficava muito focado na questão de operações. Eu tinha que operar porque eu só tinha aquele horário de almoço para operar, né? Então eu tinha 1 hora para operar e eu tinha que fazer tudo possível dentro daquela 1 hora. Só que não é assim que funciona. Então, às vezes em 1 hora eu tinha prejuízo, já cheguei a ter prejuízo de quase quase o meu salário, né, no mês, assim, de tanto que eu queria era operar. Então, com o passar do tempo, eu percebi que não vale a pena a quantidade de operações, e sim a gente ser assertivo, tá? Então, pensando nisso, eu pensei assim, se você que me acompanha, que me segue, trabalha, por exemplo, num escritório, trabalha em algum outro lugar onde tu tem acesso, onde tu possa deixar o teu computador do lado, tu tem mais sorte que eu. Porque eu trabalho na rua e eu não consigo fazer isso. Mas quem trabalha no escritório ou quem tem condições de ter um computador ao lado, seria interessante, eu na minha cabeça pensando, né? Seria interessante se a pessoa tivesse ali do lado o gráfico para operar ao mesmo tempo. Só que se ela fizesse do jeito que eu estava fazendo, né, tem que ficar ali naquela fissura, cuidando do gráfico de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 minutos, de minuto em minuto, a pessoa não vai trabalhar. Então, vai dar problema. O que eu fiz então? Eu desenvolvi um indicador aonde ele é voltado, o indicador ele é conservador, esse é o termo, né? Um indicador conservador aonde ele é voltado para ter poucas entradas no dia. Essa é a ideia. E ele dá um alarme quando vai dar a entrada. Então hoje, pessoal, a ideia é vir aqui me apresentar para vocês, mostrar quais são os nossos conceitos, os nossos princípios desse indicador, nos apresentar para vocês conhecerem como que é o que a gente pensa, como que a gente atua e tudo mais. E hoje é o nosso vídeo inaugural, praticamente. Vamos fazer mais para frente alguns vídeos que vai divulgar mais detalhes e a gente vai se conhecendo conforme vai passando o tempo, tá? Mas basicamente, em relação ao uso do indicador, a gente vai ver hoje quais são os nossos princípios, tá? Eu preparei aqui para nós uma apresentação falando sobre o nosso indicador, tá? Então nós temos aqui um indicador conservador DPF, que é de pai para filho, feito literalmente pensando assim, de pai para filho. Então eu não quero que a pessoa que pegue o meu indicador utilize de uma forma que não dê lucro.
A ideia é que você feche o mês, feche a semana com alguma coisa positiva, tá? Então, mas para isso a gente vai conversar, tem vários detalhes que a gente precisa alinhar, forma de usar o indicador, como vai fazer, né? Tempos gráficos, enfim, tem muitos detalhes que a gente vai conversar. Então, nesse primeiro vídeo, eu não vou mostrar o operacional, mas vou mostrar quais são os nossos conceitos, baseado em que a gente está fazendo isso, tá? E aí a gente vai começar a se conhecer melhor, ok? Então, a minha ideia é mostrar aqui quais são os princípios do trader de pai para filho, baseado em que a gente pensa e montou esse indicador, tá? Então, assim, eu como trader, lá atrás, já passei muita dificuldade, e não sei se vocês já passaram por isso, em acreditar nesse pessoal que vende curso, vende indicador, vende apostila, e-book, vídeos, nossa, faz palestras, esses caras que divulgam que eles conseguem fechar R$1.000 no dia, R$5.000 no dia. Eu já vi cara falando assim. E existem muitos no mercado que falam isso, tá? Só que depois que tu tá operando no mercado, tu percebe que isso não é realidade. Não existe isso de tu fechar com R$1.000, R$5.000 no dia uma pessoa comum, que nem nós, como eu, por exemplo. Ah, mas cara, eu conheço o cara que mostrou ali no vídeo, ao vivo, ele ganhando R$5.000. Claro, acontece, mas como é que ele faz para fazer isso? Ele entra na operação alavancado. Então, o que é o alavancado? O cara, em vez de colocar lá um contrato, ele coloca lá 2, 3, 4, 5 contratos, entendeu? E 20 contratos. E aí, ele tem, o termo que a gente usa, bala na agulha, né? O cara tem condições, ele tem um financeiro, tem um capital alto. Então, ele coloca lá ele entra alavancado, e aí ele bota o objetivo dele assim, se o gráfico mexer só um pouquinho para frente, ele já faz R$1.000, porque ele entrou com muita grana, certo? Então, assim é fácil, né? Tu tens R$10.000 para colocar ali e operar, se o gráfico andar só um pouquinho, ele já te dá R$1.000, né? Mas também se ele andar ao contrário e perder, tu vai perder esses R$1.000. Só que para um cara desses, que ele já tem muito capital, perder R$1.000 não faz diferença. Só que aí ele grava e mostra, quando ele ganha aqueles R$1.000, ele vai lá e filma, ó, ganhei R$1.000. Mas quando ele perde, ele não filma, tá? Então, tem muita gente que faz isso e não mostra os resultados diários, tá? Vamos lá. Então, a nossa ideia é foco no que é real. O que é o real? Cara, é possível ganhar dinheiro no mercado? É possível. Quanto? Depende de ti. Mas é tranquilo tu tirar lá R$50, R$100, R$200, R$300 por dia? É possível. Essa é a ideia. E o nosso indicador veio para isso, tá? Não é necessário que você se exponha ao risco. A gente vai falar isso mais adiante. Então, assim, foco no que é real, sem fantasia. Eu não vou te prometer que tu vai ganhar R$1.000, não vou te prometer que tu vai ganhar R$500, mas eu vou te prometer que é muito provável que você vai ganhar R$50, muito provável que você vai ganhar R$100 no dia, muito provável que tu ganhe 100, 200, R$300 no dia, mas também pode acontecer de tu perder R$100 no dia, pode acontecer. Ok? Então, vamos ser francos e trabalhar com a realidade, sem fantasias. Próximo aqui. Para isso, é muito importante tu entender isso aqui. O loss faz parte. Cara, o loss faz parte, tá? Loss faz parte. Pensem nisso. Não esqueçam disso. O loss faz parte. Então, não tem como tu operar no mercado e só ganhar. Não tem. Esses caras que mostram, ó, ele só ganha, isso aí é a maior falcatrua que tem, tá? Não existe isso, o loss faz parte. Nem que tu perca, pode até acontecer de tu entrar lá 10 operações e dessas 10 operações, 9 tu perdeu. Existe uma coisa chamada gerenciamento de risco, que é
um controle para que tu ganhe um X, mas quando tu perder, tu não vai perder esse X. Tu vai perder um pouco menos do que esse X. E aí quando tu ganhar de novo, tu ganha mais. E assim a gente vai. Isso a gente vai conversar mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês. A ideia não é essa nesse momento, tá? Então, mas assim, tem que ter em mente, o loss faz parte, tá? Vamos lá. O indicador feito de trader para trader. O que é isso? Tu pensa assim, ó, um cara que ele é esses caras que aparecem no YouTube lá, posando na Ferrari, dentro de um carrão importado, o cara tem um monte de gente trabalhando para ele. Tu acha que esse cara, ele tá preocupado se tu vai ganhar 50 reais? Se tu vai perder tudo? Não. Ele está preocupado em fazer uma divulgação top, divulgar o operacional dele, o indicador dele, espalhar para todo mundo. Só que, no final das contas, ele não está preocupado se tu vai ganhar ou não vai ganhar. Ele quer que tu compre dele e para isso ele vai fazer uma lavagem cerebral em ti. E se tu perder ou não perder, o problema é teu. Tá? Então, nem sempre a estratégia que ele vende, ele usa. Então eu já vi vários caras na internet que o cara, ele só vende, ele divulga, mas ele opera aquela forma, aquele indicador, ele opera ela? Não, entendeu? Então acontece muito disso. Então esse fato aqui que eu estou mostrando para vocês, de um indicador feito de trader para trader, é porque eu desenvolvi esse indicador, eu opero esse indicador. O resultado que aparece, que eu mostro para vocês, é o resultado que eu tive. Se eu perder, eu vou mostrar o resultado que eu perdi. Se eu ganhei, eu vou mostrar o resultado que eu ganhei. E se vocês me seguirem, vocês vão fazer o mesmo resultado que eu faço, certo? Então, é a forma que eu opero, tá ok? É muito diferente, então, quando tu utiliza essa forma e passa para uma outra pessoa. É como se, por isso o nome de pai para filho, entende? É como se eu tivesse desenvolvido para o meu próprio filho fazer isso, diferentemente de que eu faça qualquer coisa e vai, só vende, tá? Vamos lá? Foco no conservador. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu não sei vocês, mas eu já perdi bastante grana, né, no mercado, e por não ser conservador. Como eu disse no início, né, a minha ideia lá atrás era, eu tinha que fazer 10 operações porque eu tinha só o horário do almoço para isso. Então eu tinha que fazer 10 operações, 20 operações e eu tinha que ganhar alguma coisa. E o que acontecia? Eu perdia. Eu mais perdia do que eu ganhava. Então, foco no conservador. Isso faz com que você não pense na quantidade de operações, e sim na proteção do seu capital. Isso que é o importante. Tu tem que aprender a proteger o seu capital. Proteger o capital significa o seguinte: se tu fechar o dia no 0 a 0, joia. Se tu fechar o dia com R$1, perfeito. Se fechar o dia com R$10, tá maravilha. Isso é ser conservador. E não, eu preciso bater a meta de R$100, senão não vou dormir. Não. Aí tu começa a se expor ao risco sem necessidade, ok? Desenvolvido para ter poucas entradas. Isso é ser conservador. Eu quero ter poucas entradas e essas poucas entradas eu quero que elas sejam assertivas. Não quero ter 20 entradas no dia e dessas 20 eu acertei 4 e errei o resto, entende? Então a ideia é poucas entradas e junto com uma análise técnica que eu vou passar para vocês, uma forma muito tranquila de analisar o mercado, aliado a isso, vocês vão ter um nível de assertividade bem elevado, de acordo com os que eu estou mostrando nos últimos dias. Desenvolvido para ter poucas entradas e foco no conservador, gera o quê? Pouca exposição ao risco. Se tu faz 10 entradas, né, são 10 chances que tu tem, né, de ter loss.
E ao mesmo tempo são 10 chances que tu tem de ter gain, de ter um saldo positivo. Mas são 10 chances. Então, dessas 10 chances, quanto mais tu te expor ao risco, maior a chance de tu ter um loss também. Então a nossa ideia é, quanto menos operações, menor é o risco. Tá, ok? Vamos focar nisso. Dando sequência. No primeiro slide foi os nossos princípios, tá? Agora, passado isso, quais são as nossas necessidades? O que a gente busca? Quem pesquisa indicadores e tudo mais, né, busca alguma coisa para te facilitar a tua vida na tua operação. Tá? Então nós temos ali o gráfico com 500 informações. Dentro dessas informações eu quero saber como eu faço para entrar vendido, entrar comprado, como eu faço para operar. Então por isso a gente busca um indicador que facilite a nossa vida. Claro que não existe indicador mágico que ele só vai te dar a entrada certeira. Isso não existe, tá? Como eu disse, a gente não trabalha aqui com fantasia, é a realidade. Então, pezinho no chão, tá bom? Imagina um gráfico dessa forma aqui. Olha lá. Isso aqui é um gráfico com um monte de indicador. Nós temos aqui uma média, essa em laranjinha aqui. Nós temos aqui um Fibonacci, nós temos aqui um outro indicador nessa barra lateral. Aqui nós temos um indicador de volume, aqui tem um outro indicador, o RSI, aqui um outro indicador, o MACD, um outro indicador, o ABV, e mais o gráfico. Aí, na hora do vamos ver mesmo, na hora que estiver operando, tu acha que tu vai conseguir analisar todas essas questões de indicadores aqui e tomar uma decisão? Tu não vai conseguir fazer. Não vai. Entendeu? Então, assim, uma tela cheia dessas daqui mais atrapalha do que facilita a vida da pessoa. Então, vai contra o que a gente pensa. Então, a gente busca um indicador que seja sem firulas, que é o termo, né? Seja simples, seja prático de interpretar, fácil de visualizar, uma tela limpa, ok? De preferência, um indicador que faça análise, que analisa a tendência, né, e a força do mercado. O que é a tendência? O mercado está caindo, ele vai fazer essa análise. Será que o mercado está caindo mesmo ou o mercado está lateral? E se ele estiver caindo, ele está caindo com força? Ou se ele está subindo, ele está subindo com força? Então, seria interessante, uma das nossas necessidades é isso, ter um indicador que faça essa análise de tendência e de força do mercado. E lembra que eu falei daquela questão de estar com o computador do lado e estar trabalhando e ter um computador do lado, talvez com o gráfico operando para ti? Como é que tu vai conseguir trabalhar e operar ao mesmo tempo? Não tem como, né? Ou tu trabalha ou tu opera. Porém, se tu deixar o gráfico, o nosso indicador rodando no gráfico, ele vai te dar um alarme. E aí quando ele der esse alarme, aí sim você vai ali e opera. Naquele 1 minuto, naquele 2 minutos. Então você vai parar por 1 minuto, 2 minutos, vai ali e opera naquele minuto onde ele deu o alarme e vai te dizer, olha, tem um momento aqui que neste momento agora, ele vai gerar uma boa entrada. E aí, claro, tu não vai entrar só porque ele te disse que é uma boa entrada. Tu vai fazer a análise, que é o que eu vou explicar mais para frente, nos próximos vídeos. Tu vai fazer a análise do movimento, aliado ao movimento em que ele está te dizendo que é um momento bom de entrar, e aí tu vai tomar a decisão para entrar ou não entrar. Tá? Mas é diferente de tu ter que ficar na frente do gráfico, analisando o gráfico segundo a segundo, minuto a minuto, e tu não consegue fazer nada, nem ir no banheiro, porque tu tem que ficar na frente do gráfico, entende? Então, com o nosso indicador, não. Ele gera um alarme e te avisa, olha, fique esperto,
fique esperto porque agora vai dar um momento certo. E aí tu para aquele minuto que tu tá fazendo o teu trabalho ou alguma coisa assim, se for possível também, né? Tu para aquele minuto e vai ali na frente do gráfico e realiza a operação que ele está te recomendando. Tá? Então isso também é uma das necessidades que eu pensei quando eu desenvolvi esse indicador. E obviamente, né, a ideia é, por que a gente opera? Para ter um lucro. A ideia é ter uma renda extra. No meu caso que eu trabalho, eu utilizo o day trade como uma renda extra. Tem pessoas que vivem de day trade, né? E aí sobrevive em cima disso, paga as suas contas apenas com day trade. Então cada um, né? No meu caso, eu trabalho, então para mim eu utilizo o day trade como uma renda extra. Ok? Além disso, a gente já viu lá os nossos princípios, vimos as nossas necessidades e agora a gente vai ver quais foram as dificuldades que eu encontrei no caminho, tá? E aí que me levaram a desenvolver esse indicador. Então, primeiro é a disponibilidade de horário para operar, tá? Eu tenho uma janela curta de 1 hora, que é apenas o horário do meu almoço. Você, não sei, daqui a um pouco tu tens condições de ter um computador do lado para operar ao mesmo tempo que trabalha. Eu estive falando esses dias com um amigo, um rapaz que está interessado no nosso indicador, e ele trabalha numa concessionária, então ele vende carros. Enquanto ele está ali sem clientes na loja, ele opera. E aí, nesse momento, ele utiliza o nosso indicador. Ainda não tive retorno dele se ele já teve retorno positivo ou não, até porque nós começamos agora, né? Estamos recém disponibilizando as licenças e tudo mais. Vai chegar um momento onde você vai ter que me pedir uma licença, né? Pelo menos eu gostaria que você me pedisse essa licença. E aí a nossa ideia é disponibilizar a licença para vocês de forma gratuita, tá? Eu vou fazer nos próximos vídeos aí um lançamento de licenças. A ideia é que vocês solicitem a licença, eu me encaminho a licença para vocês, ela vai ficar liberada para uso de forma completa, total, né? Por 30 dias, e aí depois desses 30 dias, aí a gente conversa. E aí vocês vão me dizer se foi útil, se não foi útil, se vocês tiveram lucro, se não tiveram lucro, e aí é que a gente vai ver se foi válido ou não, tá? Então, assim, voltando para cá, uma das minhas dificuldades foi a questão da disponibilidade de horário. Tá? Não ter que ficar na frente do gráfico direto. Eu pensei assim, preciso desenvolver uma forma em que eu possa trabalhar, fazer alguma outra coisa e daqui a um pouco eu só recebo um aviso, ó, entra agora que é um momento bom, certo? Identificar o momento certo de entrar na operação. É exatamente aquilo que eu falei, né? Eu vou ficar ali operando ou eu vou ficar cuidando o meu trabalho? Se eu ficar operando, eu não vou trabalhar, entende? Então, porque quem opera sabe como é que é. Tu tem todo o fator psicológico, nervoso, tu tem que ficar ali analisando candle a candle, será que tá bom, será que não tá bom, será que eu entro, será que eu não entro? Aí tu faz 500 análises e nisso o tempo tá passando. Então eu não quero isso, eu quero que o meu indicador faça todas essas análises para mim e me diga, é o momento certo ou é o momento que não deve entrar. Uma pergunta, quem aqui já comprou o indicador, né, de alguém, já gastou uma grana com o indicador? O indicador que tu comprou, não interessa qual, o meu tu não vai comprar, né, porque o meu eu não vou te vender, eu vou te dar. E depois a gente vai virar amigos parceiros, tá? Por quê? A ideia do nosso canal é eu quero crescer contigo, então eu não vou te vender, tá? Mas o que tu comprou, não interessa o quanto tu gastou, tu teve retorno? Te deu um lucro? Tu ainda tá usando esse indicador? Tá valendo a pena usar esse indicador? Pensa e me responde. Né? Se tá valendo a pena, se tu teve retorno, se, cara, eu vou ficar com esse indicador pro resto da vida, enfim, tu tá tendo uma vida tranquila ou tu tá tendo muito estresse com ele? No meu caso,
todos os que eu comprei, todos os que eu tive contato, nenhum serviu para mim. Nenhum. Todos eles me deixaram no prejuízo. Até robô eu já comprei. Gastei uma nota com robô e ainda assim me deixou no prejuízo. É incrível, mas é. Tá? Vamos lá. Problemas que eu encontrei, tá? Durante essa jornada. Eu já comprei já comprei indicador, já comprei robô, já participei de sala de sinais, cara, tudo que tu possa imaginar eu já fiz. Já gastei grana, já perdi muita grana com isso. Então, assim, alguns dos problemas que eu encontrei, e são coisas que eu fui compilando para poder montar o meu indicador, o meu operacional, e coisas que são problemas que eu quero fugir, né? Então, por exemplo, muitos que vendem por aí falam, a gente tem o Discord, onde tem uma galera que opera junto, tem o professor que opera junto. Eu não me adaptei, eu não sei você, mas eu não me adaptei com o Discord. Por quê? Eu ficava na sala, naquela 1 hora de almoço que eu tinha, é uma galera falando, um monte de gente falando, e aí às vezes o assunto não é assunto de trade, não é assunto das operações do momento. Às vezes o mercado está parado e a galera está falando de futebol, está falando de política, e aí é muito disperso, entendeu? E aí, cara, uma confusão, muita gente falando, e no meu caso, que estou querendo pegar R$ 50 ali naquele dia, não conseguia, porque eu precisava que alguém dissesse para mim assim, vamos entrar agora, olha só, o mercado tá assim assado, esse é um bom momento, olha só, se liga nesse momento aqui, vamos entrar. Não, isso nunca aconteceu. Eu não sei vocês, mas comigo nunca aconteceu. Coisas que já aconteceram são problemas também que já passei. Comprei uma vez um indicador aonde o cara dizia, não, a gente vai operar junto, o professor opera junto, né? Ele vai estar junto com todo mundo, beleza. E aí eu, maravilha, agora sim, perfeito. O cara vai estar ali me dizendo o momento certo de entrar. E aí ele vai chegar e vai dizer assim, ó, galera, vamos todo mundo entrar que agora vai dar bom. E isso não aconteceu. Por quê? Ele simplesmente conversava, o professor, ele estava com a gente no momento, operando com a gente e tudo mais, e eu estava felizão. Só que aí na hora que dava lá o momento onde a gente iria entrar, eu ficava esperando, né, o professor falar, vamos entrar. E ele não falava. Ele simplesmente não falava nada. E aí o que acontecia? Uma galera entrava, uma galera não entrava, eu ficava ali sem saber para que lado eu ia, se eu entrava ou se eu não entrava, e aí entrava. Aí tomava loss. Aí, poxa, aí daqui a pouco vinha o professor e falava assim, galera, eu não entrei por isso, por aquilo. E eu fiquei pensando assim, mas gozado, toda vez era isso. Ele sempre chegava na hora e ele não falava que ele entrava, ele falava depois que ele entrou, que ele não entrou, por isso, por aquilo. E aí o que eu descobri? Fui investigar, né? Fui descobrir que o professor não era certificado. Então, assim, independente se você vai comprar um indicador A ou B ou C, ou ficar com o meu indicador, se o cara que está operando contigo, se o cara estiver operando contigo, ele não for um cara certificado, ele não pode te dizer assim, vamos entrar agora, né? Ele não pode, tá ok? Então, assim, eu descobri que dos cursos que eu fiz, nenhum professor que estava operando junto, o cara que estava operando junto, ele tinha certificação, ou seja, ele não poderia de forma alguma dizer, entra agora, sai agora. Não. Ele falava, mas na hora do vamos ver, deixava a gente a ver navios. Então isso foi um dos problemas que eu encontrei. Abri uma janela errada aqui. Vamos lá. O professor opera apenas num horário determinado. Isso é um outro problema que eu também encontrei. Então, assim, o cara, ele operava das 9 ao meio-dia, só. Ou tem gente que operava só na hora do almoço, né? E aí, no final do mês, ele dava lá uma estatística diferente do horário que ele trabalhava, né? Então, era bem complicado. O cara que opera só num determinado momento, ele não fica com os alunos o dia todo.
Isso foi um problema que para mim também foi agravante. E somado a isso, teve as estatísticas de horários diferentes. O que é isso? No final do mês, o cara dava as estatísticas. Essa daqui é o que quanto rendeu. Só que ele operava num horário diferente daquilo, né? Ele operava, por exemplo, das 9 ao meio-dia, só. E depois ele dava uma estatística de todo dia. Mas ele não ficava com o aluno junto operando, entendeu? Isso é uma coisa que para mim, naquele momento, eu achei um pouco estranho. Porque eu queria ter uma estatística do horário que ele operava. Isso não tinha, tá? Enfim, esse foi um problema que eu também passei. Time frames diferentes. O que são isso? Se vocês perceberem, tem muita gente que faz vídeos e põe no Instagram, eu sou um também. Só que se tu perceber o detalhe, o cara coloca lá uma hora, fiz R$500, e aí tu olha o time frame, olha lá qual é o gráfico que ele está usando. Ele está no gráfico de 5 minutos. Vamos dar um exemplo, 5 minutos. Aí daqui a pouco ele mostra num outro vídeo, agora eu fiz aqui mais R$500. Aí tu olha o time frame, ele está no tempo gráfico de 15 minutos. Aí depois ele coloca um outro vídeo mostrando que ele fez R$200, R$1.000 e olha o tempo gráfico, ele está lá no 1 minuto. Então assim, ele não tem um padrão, Então imagina pra gente que está começando ou quem não tem uma boa noção de mercado, como é que tu vai analisar 5 tempos gráficos diferentes? Tu fica no tempo gráfico de 1 minuto, no de 2 minutos, no de 5 minutos, no de 15 minutos, no de 30 minutos, no gráfico diário, no gráfico de pontos, no gráfico de Renko, né? Então qual é o tempo gráfico que tu vai utilizar? Isso para mim foi um fator complicador também. Eu achava que tinha que ser assim, tu fica num tempo gráfico só, e opera naquele tempo gráfico, monta uma estratégia que opere naquele tempo gráfico. Foi o que eu fiz com o meu indicador. Tá? A gente opera no mesmo tempo gráfico sempre. Indicador grátis, mas com restrições. O que é isso? Eu não sei se vocês já compraram outros indicadores e tudo mais, né? Mas quando eu comprei, eu passei dificuldades no seguinte sentido. Eu comprava um indicador, o cara lá fazia uma divulgação. Esses dias mesmo eu estava vendo um que ele fez uma divulgação, não posso dar o nome, né? Mas o cara tá divulgando nesse momento no Instagram lá, nossa, ganhos absurdos e loss curtos, alvos longos, né? E aí ele faz toda uma... Tu entra no vídeo dele para ver lá a divulgação do material, é 40 minutos de blá blá blá, explicando, falando, e depois ele te disponibiliza para te baixar o indicador dele. Tá, só que aí o que acontece? O indicador não vem completo. Ele tem lá... eu não posso dar os nomes para explicar melhor, mas, por exemplo, ele tem níveis. Vamos dar um exemplo, tem níveis. Então, o indicador final dele é um nível, vamos botar um exemplo, nível 5. E ele te disponibiliza o nível 1, entendeu? Nível 1. E aí tá, só que com esse nível 1, tu não atinge os objetivos que ele divulga na internet. Tu precisa do nível 2, 3, 4, 5. Mas quando ele te disponibiliza apenas o nível 1. Então, isso é uma baita de uma sacanagem. É muita sacanagem fazer isso, entendeu? Tu perde um tempão e aí na hora de tu baixar o indicador para ver se funciona, o indicador vem pela metade, né? Não, eu acho isso muita sacanagem. Indicador grátis com restrições, tá? Liberação do indicador após a compra. Isso esse é o... Opa, volta. Vamos voltar aqui. Liberação do indicador após a compra. Esse daí é o pior de todos. Eu comprei um indicador, eu paguei lá, acho que foi R$450, tá? E aí eu falei pro cara, eu já passei por 300 mil problemas, estresse e, já tô chateado, entendeu? Queria um indicador que facilitasse a minha vida, isso no passado. Não, compra esse aqui que tu vai ver que é uma maravilha e qualquer coisa, se tu não gostar, tu devolve. E aí tá, beleza, entrei e comprei. Só que a gente tem o quê? Uma semana para devolver, né? A gente tem uma semana para testar e se não gostar, devolve o dinheiro.
Aí eu comprei o indicador e ele me liberou a plataforma e a plataforma entra lá nas aulas. Aí tu tem que fazer a aula 1, fazer a aula 2, fazer a aula 3, até chegar na última aula e só na última aula é que ele vai te liberar o indicador. Só que cada aula é num dia. E tu não consegue fazer todas as aulas num dia só. Tu tem que fazer a aula num dia, aí a plataforma só libera a aula no outro dia. Aí só libera a aula no outro dia. No final das contas, eu só fui ter direito ao acesso ao indicador lá pelo 10º dia que eu consegui pegar o indicador. Aí, até eu entender, até eu operar, até eu ver se eu ia me adaptar, já passou uma semana. O que aconteceu? Perdi dinheiro. Perdi o dinheiro e levei vários loss, né? Então, assim, muita sacanagem isso daí. Eu achei, nossa, uma total falta de respeito. O meu indicador não vai ser assim. O meu indicador eu vou te liberar ele grátis e tu já vai sair operando ele com 100%. Ele sem restrições, sem nada. Do jeito que tu vê os meus resultados, é o resultado que tu vai ter se tu operar do mesmo jeito. Tá? E depois, mais pra frente, eu vou fazer uma sequência de vídeos onde a minha ideia é, toda sexta-feira nós vamos fazer uma análise da semana. E aí vocês vão poder mandar dúvidas para mim, dizendo, olha, na segunda-feira essa entrada aqui, como é que eu faria? Foi válida, não foi válida? Aí a gente vai ver. Tá? Eu vou fazer uma análise entrada por entrada. Mais para frente, agora no final do mês, eu vou lançar um vídeo onde eu vou fazer a análise de todas as entradas que teve no mês de maio. E aí vocês vão poder ter uma ideia melhor. Tá? Mais para frente também, eu vou lançar outros vídeos mostrando como que a gente faz a análise técnica do nosso indicador. Enfim, essa sequência de vídeos vai ser justamente para, ao término dela, vocês já terem uma noção de como funciona. Então, no trader de pai para filho não vai ter essa de eu só fico sabendo de determinadas informações depois que eu compro. Não, vocês vão saber de todo o processo, tudo. Como opera, como é que é a análise técnica que eu faço, quais são os time frames, quais são as técnicas, as dicas, tudo. E aí, além de saber tudo, eu vou dar o meu indicador para vocês usarem por 30 dias. Tá? Vocês vão ficar 30 dias operando full time, com todos os recursos que ele tem, com tudo direitinho. E aí depois a gente conversa. Se vocês gostaram, a gente vira parceiro, vira amigo. Se vocês não gostaram, você simplesmente deleta e vida que segue. Ok? Vamos lá. A dica mais importante para eu encerrar e a gente poder ficar tranquilo. Não falei, né? Hoje é sábado, agora são 4h20. Hoje é sábado, dia 21 de maio, tá? Só para ficar registrado que eu tô gravando hoje. A dica mais importante que eu passo para vocês é: não acredite em tudo que eu falo. Tire suas próprias conclusões. Não acredite em tudo que eu falo. Tire suas próprias conclusões. Isso é tanto para mim quanto para qualquer outro indicador. Cara, não acredita no que as pessoas falam. Tire suas conclusões. Então, para isso, melhor forma de tu tirar suas conclusões é eu te dar o meu indicador e tu usar ele. E aí tu vai ver se serve, se não serve, se é útil, se não é útil, ou se tudo que eu tô falando é uma bobagem, é uma total perda de tempo. Então não acredita em tudo que eu falo. Pega o meu indicador, instala, usa ele 30 dias, opera, só que claro, né? Opere ele do jeito que eu vou te ensinar. Senão não vai valer a pena, né? Aí não adianta tu dizer, o indicador é horrível, mas tu operou ele de forma errada. Apesar de que não tem como tu operar ele de forma errada, porque ele vai pintar a hora que tem que entrar e aí tu só vai fazer uma análise, que é o que eu vou te ensinar. Agora, se tu fizer essa análise diferente ou não fizer a análise, aí tu vai ter um resultado fora do que é o esperado. Certo? Basicamente é isso, tá, pessoal? Basicamente é isso. Eu preciso que vocês, de preferência, compartilhem, comentem, divulguem,
A gente está começando agora, tá? Então, assim, desculpa se daqui a um pouco um vídeo não ficou muito bom, desculpa se daqui a pouco o áudio não ficou muito bom, desculpa se daqui a um pouco falei alguma bobagem, né? Desculpa se vocês não foram com a minha cara, tá? Então, assim, a gente está começando agora. Pensa que eu não sou um desses caras, assim, que vive de trader, né? Que vive de trade, Não, eu sou uma pessoa comum, que nem vocês, só que cansado de perder e tenho um pouquinho de conhecimento de programação e desenvolvi uma coisa bem bacana. A minha ideia é que vocês solicitem para mim o indicador, eu mande, vocês instalem, utilizem da forma com que eu desenvolvi ele. Para isso eu vou disponibilizar vários vídeos mostrando como é que é, então acompanhem os vídeos. Se possível, dê um like lá para nós. Se possível, ativa o sininho, compartilha, se inscreva, se possível, tá? E aí vai ser muito legal assim ter essa jornada com todos vocês. Certo, pessoal? A gente se vê mais adiante. Hoje foi só o primeiro vídeo para a gente ter um tete a tete, né? E começando a se aproximar para vocês me conhecerem, apesar que eu já tenho vídeos lá mostrando as estátuas que eu também vendo. Então, mais para frente a gente vai fazer outros vídeos para ir se conhecendo melhor e vendo resultados, vendo como é que a gente foi. Vai ter o fechamento da semana, vai ter o fechamento do mês, vai ter promoções, vai ter lançamentos também mais pra frente e a gente vai se falando. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando durante a semana. Valeu, um forte abraço!